Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos aqueles que estão na presença do Senhor para ouvir a palavra do Senhor que é viva e eficaz, para que recebam a bênção do dia hoje, para que possamos estar na presença do Senhor. Glória a Deus, na revelação do Espírito Santo sobre a sua palavra, para que o nosso coração esteja em paz, para que o nosso coração possa estar na tua presença, glorificando ao Senhor em todo esse dia maravilhoso. Glória a Deus. Palavra de hoje. Aliás, parabéns a você que está de aniversário hoje. Glória a Deus. Dia especial. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor recaia sobre você, sobre a sua família, seus entes queridos. Deus sempre tem uma bênção para nós. Amém, irmãos? Palavra de hoje, dia 13 de novembro de 2022. Livro de Ezequiel, capítulo 27, versículo 1 ao capítulo 28, versículo 26. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificam aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os seus convésios de faias e de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalho de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em bucho das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti, e eles manifestaram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda a casta de riqueza. Com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã e Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos e cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o comércio da tua mão. Dentes de marfim e pau de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das suas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo de Minite e Panag, e mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das suas obras, por causa da abundância de toda sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores do teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, e toda a pedra preciosa e ouro negociaram nas suas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo.
Estes eram teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul e bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro, entre tuas mercadorias. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no meio das mares. As tuas riquezas, e as tuas feiras, e as tuas mercadorias, e os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares, no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes. Em todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e nas cinzas se revolverão. E far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, e com amargura de lamentação. E no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, e lamentarão sobre ti, dizendo: Quem foi com Tiro, como a quem foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartaste a muitos povos. Com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão ao teu respeito, cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti. Tu te tornaste em um grande espanto, e jamais subsistirá. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Deus: Porquanto o teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus, eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, do teu comércio, aumentastes as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás de morte dos transpassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor,
Por terra te lancei, e diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e sereis glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue das suas roupas e os transpassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo Jacó, e habitarão nela seguro, edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Amém, irmãos? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 31. Pela fé ofereceu Abrão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: Em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém, irmão? Salmo 111, versículo 1 ou 10. Salmo 111, versículo 1 ou 10. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. As suas obras têm glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou a seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Provérbios 27, versículo 15 a 16. O gotejar contínuo em dia de grande chuva é a mulher contenciosa. Uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Que fique na paz do Senhor. Que essa palavra seja ministrada em seu coração através do Espírito Santo do Senhor. Ao Espírito Santo maravilhoso do Senhor, que nos dá entendimento e discernimento da palavra, para que possamos, durante esse dia maravilhoso, na presença do Senhor, possamos estar discernindo esta palavra do Senhor. Amém, irmãos? Até amanhã.